bem-vindos e bem-vindas ao Terapeutas Fora do Divã, um canal onde duas psicólogas conversam de uma forma informal e leve sobre assuntos relacionados à saúde mental. Eu sou a Cintia Arioli. Perla de Carvalho. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante. A gente vai falar sobre transtornos alimentares. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 4,7% dos brasileiros sofrem de algum transtorno alimentar. E aproveitando aqui que a Perla é especialista no assunto, hoje a gente vai extrair o máximo de informações possível dela. É, né? Aham. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo e acompanhando o nosso canal aqui. E esse tema é um tema que foi uma das sugestões da caixinha, né, Cíntia? Sim. E aí a gente resolveu falar um pouquinho. A gente vai dar uma pincelada, né, rápida, não é nada profundo, mas é só para vocês terem uma ideia do que a gente chama de transtorno alimentar, né? E a gente vai dar alguns exemplos tem vários, mas as pessoas conhecem muito os 3 principais, né? Que são os mais comuns, mas a gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Hoje a gente está numa sociedade que se tornou refém de padrões de beleza. A gente passa ali horas, às vezes, nas redes sociais, se comparando a pessoas que levam um estilo de vida totalmente diferente, que têm condições de ter um suporte ali para manter um padrão de beleza diferente do nosso, né? E, Perla, você acha que isso influencia quando a gente fala de transtornos alimentares? Nossa, Sim ou com certeza? Totalmente, sim. Hoje em dia existe uma comparação muito grande com as redes sociais, né? Todo mundo se compara muito e é uma exibição muito falsa, né? Na rede social existem filtros, enfim, é o melhor ângulo, é o melhor filtro, é o melhor lugar, né? É só coisa boa, ninguém posta nada que não seja, né, legal. E aí, quem está ali olhando, e principalmente assim, adolescentes, pessoas mais jovens, né, que ainda estão na formação né, da personalidade, autoestima, enfim, e que começam a se comparar com aquilo ali, isso é muito prejudicial, porque aquilo não é real, né? Muitas das vezes não é real, a maioria das vezes, e a pessoa fica querendo, se cobra ter aquele corpo, ter aquela aparência, viver aquela vida que o outro está vivendo. Por que o outro viaja o tempo todo, posta o tempo todo, e eu estou aqui trabalhando, ralando, enfim, e tentando, e a minha vida não é igual, né? Ou o meu corpo não é igual, ou qualquer coisa. Então, assim, essa comparação eu acho é muito nociva hoje em dia, muito. Então, vamos começar aqui falando o que é transtorno alimentar. Qual a definição? Tá, vamos lá. Quando é que a gente identifica, né, que a gente pode ter um transtorno alimentar? Porque muita gente chega no meu consultório achando que tem compulsão alimentar, e quando você vai aprofundando, você vê que não tem, né? Então, o importante é você entender a tua relação com a comida. Se ela é saudável ou se não, se ela é doentia, né? Assim, o transtorno alimentar se dá quando um comportamento alimentar de uma pessoa começa a afetar negativamente a sua saúde física e emocional, né? De uma forma persistente, né? De tipo, você acorda pensando na comida, pensa no que você vai comer o dia inteiro, no que não pode, o que pode, enfim, essa coisa, essa fixação na alimentação, que não é uma relação saudável com a comida, né? Vira uma coisa doentia, e aí começa a prejudicar de alguma forma o teu dia a dia, o teu desempenho profissional, o teu desempenho nas outras atividades, inclusive. É importante, né, pessoal, saber que precisa existir aí um padrão de comportamento durante determinado tempo. Não é só porque naquele dia eu me empolguei, comi mais do que deveria, que eu me enquadro num quadro de transtorno alimentar. Não é assim que funciona. E a gente conhece, né,
que mais a gente ouve falar são 3 tipos, que é anorexia, bulimia e compulsão alimentar. A gente vai passar aqui por esses, mas a Perla também vai trazer outros que mesmo eu não conhecia. Então, acho que a gente pode começar falando dos mais conhecidos, né? Que vem aí a anorexia, por exemplo. Assim, os mais conhecidos são esses 3 mesmo: anorexia, bulimia e compulsão, né, alimentar. A anorexia, assim, dos 3, é o mais fácil de identificar, né? Porque é muito mais visível, inclusive para os familiares, né? Para quem está em volta da pessoa. Porque a pessoa começa a perder peso de uma forma muito acelerada e muito peso, né? Então, porque existe um distúrbio que ela não se enxerga da maneira que ela realmente é, ela se olha e existe uma dismorfia corporal, ela se enxerga sempre gorda, né? E existe uma fixação com a aparência, com a magreza, né? E ela começa a se privar, a pessoa começa a se privar de comer, de se alimentar, né? De todas as formas. E aí vem privação alimentar, prática excessiva de atividades físicas, para emagrecer. Existe uma fixação com isso, né? E isso pode causar inúmeras coisas mais graves, até morte, né? A anorexia vai à morte, se não tratada, mas existe tratamento. Mas ao longo do processo, várias coisas vão acontecendo. A amenorreia, ou seja, a suspensão da menstruação, que muita gente não sabe, né? As meninas vão ficando tão magras que o corpo não tem mais de onde tirar nem para menstruar, né? Então, é muito sério, uma coisa que deve ser prestada atenção, tá? A bulimia já é um transtorno mais disfarçado, né? Porque não leva tanto à magreza como a anorexia. Normalmente, aliás, todos os transtornos, normalmente as pessoas fazem escondido, isso aqui por isso é muito difícil de identificar, porque é uma coisa muito escondida e solitária, né? Porque existe vergonha, culpa anexada ao processo. E a bulimia são episódios de compulsão alimentar, né? De comer, 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 comer excessivamente, e logo após tentar eliminar aquilo que você comeu, provocando vômito, tomando laxantes, diuréticos, enfim, várias formas. Então, a pessoa come muito em excesso e provoca o vômito para poder eliminar aquilo que comeu. Tá? De novo, com a fixação na aparência. Né? Sim. A gente via muito um comportamento de provar várias vezes a mesma roupa ou ficar tirando medidas do corpo com frequência para garantir que não aumentou nada. Então, aquela roupa ela continua servindo ou a roupa menor passou a servir para evitar esse ganho de peso. Não necessariamente o bulímico ele vai ter uma perda de peso agressiva como o anoréxico. Aí, olha só, muitas vezes, Cíntia, ganha peso. Sim. Com a bulimia. Então, assim, muitas pessoas que estão no auge da bulimia, sem tratamento ainda, é a época que elas estão mais cheinhas, assim, né? Porque, obviamente, você elimina, mas você não elimina tudo que você absorveu, né? Que você comeu naquele momento. E normalmente você come excessivamente até ficar desconfortável. E normalmente são comidas ruins, né? Você vai buscar besteira para comer, né? Doce, chocolate, biscoito, enfim, tudo que é ruim, né? Então acaba até ganhando peso às vezes, não emagrecendo, tá? E quando começa o tratamento e começam a parar com os episódios de compulsão e de provocar vômito, começam a ter um peso, o peso normaliza, volta ao normal e a pessoa se vê de outra forma, começa a se ver de outra forma, entendeu? Bom, mas só para vocês saberem, a bulimia
é o mais comum de todos, é mais comum que a anorexia, tá? Aparecendo 4 vezes mais do que a anorexia. Então, e é muito comum, assim, ao nosso redor podem ter várias pessoas que têm bulimia, mas nunca falaram sobre. Isso aqui é muito sério sobre o transtorno alimentar, porque as pessoas não falam, não dividem isso com ninguém, né? E fica cada vez pior, e vão se escondendo. Então, se você anotar algum comportamento em alguém que, de repente, bate um sininho aí, um alerta, fica atento num colega, numa amiga, enfim, que toda vez que depois de comer vai para o banheiro, demora um pouco mais no banheiro, enfim, e tenta se esconder de alguma forma, pode ficar atento, preste atenção. Mas, de fato, é um tema bem delicado para se tocar, né? Para perguntar. Sim. Cíntia, Seguindo aqui, então, a gente tem a compulsão alimentar, né? isso, tem a compulsão alimentar, que faz parte do quadro da bulimia também. Mas o que é compulsão alimentar? Porque muita gente confunde também. Ai, comi demais, fui num rodízio, né? E tal, ou comi demais tal dia, extrapolei. Só que isso não é compulsão alimentar. Né? Compulsão alimentar é ingestão de alimentos recorrentes, em exagero, em curto espaço de tempo. Tá? Isso é compulsão alimentar e com recorrência, né? Isso é motivado por gatilhos emocionais, ansiedade, estresse, e seguido de um sentimento de perda de controle, sabe? Assim, aí vem culpa, vergonha, angústia, ansiedade, enfim, tudo junto. E o que a gente tem que tratar dessas coisas emocionais para poder, aliás, todos os transtornos alimentares, o fundo é emocional, né? Sim. Né? Então, a gente tem que cuidar disso em terapia, aprofundar para ver de onde vem aquilo, aquela forma de lidar ou não lidar com o emocional para ter desencadeado um transtorno alimentar. E aí agora a gente passa para os menos conhecidos, né? Que são, acho que tem nomes aqui que são até um pouco difíceis de falar. Estou É, aqui com a minha colinha, tá, gente? É, mas são distúrbios que a gente não ouve falar tanto, mas eles existem. Então a gente precisa ficar atento. tem o ortorexia, né? É difícil de falar, que é um distúrbio pela preocupação excessiva com a alimentação saudável. Você vê, que nem os extremos nunca são bons, né, Cíntia? A Exato, a gente gente tem que sempre buscar equilíbrio. E, gente, isso é tudo, tá? Não só limitado a transtornos alimentares, não. Sim. Então, assim, você vê, a alimentação saudável claro que é bom, né? Só que, assim, o excesso, tudo que é em excesso não A é tão. fixação, né, com É, isso. Essa é, fixação com esse tema, ela já não é saudável. exatamente. Então, o saudável está sempre no meio, né? No balanço das coisas, Sim, sempre no o equilíbrio. equilíbrio. É. Aí vem a vigorexia, que também, para muitas pessoas, pode ser acha que é saudável, né? Que está assim, é a busca da imagem corporal perfeita, né? Está diretamente associada à anorexia, sim, mas nesse caso o indivíduo busca músculos fortes e torneados, e aí é o excesso de atividade física, né? E aí vai ao extremo, né? É ao Sim, extremo. Aí há consumo de suplementos, de anabolizantes, enfim, de uma forma não saudável. Eu não estou falando que consumir suplementos, né, seja ruim, não é isso que eu estou falando. Anabolizantes sim, né? Mas assim, suplementos tudo bem, os nutricionistas de plantão, né, que falem melhor, mas assim, estou falando de uma forma não saudável. não respeitando o corpo, né? É, Isso aqui não cabe para você que vai para academia todos os dias e fica lá treinando 1 hora por dia, respeitando os seus limites e vai, descansa e respeita a recuperação. A gente está falando de pessoas que levam o corpo à exaustão, ficam ali praticando atividade física sem limite,
fazendo uso de anabolizantes e suplementação sem a recomendação, sem uma devida orientação de um profissional, né? Sim. Suplementação, em alguns casos, alguns nutricionistas recomendam para uma pessoa, né? Mas não é uma coisa que a gente vai sair consumindo sem ser orientado. Fora que, cara, a gente tem que ter em mente, cada um de nós tem um biotipo, tem uma genética, tem o seu corpo. E aquele corpo que é desejável, com aquele músculo, com aquele tipo de musculatura, talvez não seja a sua genética, e você nunca alcance aquilo. E tá tudo bem não alcançar, entendeu? Isso é que precisa ser trabalhado muito hoje em dia, principalmente com essa coisa das redes sociais. Então, assim, todo mundo quer ter o padrão daquele corpo lá que está exposto. Só que às vezes não é a tua, você nunca vai chegar àquele corpo. Por mais que você treine, por mais que você coma bem, por mais. É genético também, fator genético. Uma coisa é você ter saúde e um corpo saudável, né? Outra coisa é você respeitar respeitando o teu corpo sempre, e o teu limite e a tua genética, cara. E a partir do momento que eu entendo o meu biotipo e eu aceito o meu corpo, a minha relação muda, né? O cuidado com a alimentação, ele deixa de ser uma coisa preocupante, é uma relação saudável com a alimentação, né? Que a gente passa a ter. É bem importante isso. Aí tem um outro que é drancorexia, que vem da palavra em inglês de drunk, né? Que tem a ver com alcoolismo, né? Então, drunk é bêbado em inglês. Sim. E como o próprio nome sugere, esse transtorno está relacionado ao comportamento de restringir a ingestão de calorias e substituir os alimentos por bebidas alcoólicas. Bem preocupante. Bem preocupante, né? Fora os picos de glicemia, né? Isso daí a gente pode aprofundar mais em outro tema, mas assim, você trocar um prato de arroz com feijão por um drink, o drink vai te causar um pico de glicemia muito mais alto do que o prato de arroz com feijão, o que é muito mais nocivo para o organismo do que qualquer outra coisa, entendeu? Mas, enfim. O outro, para a gente finalizar, é pregorexia, né? Que também vem da palavra em inglês de pregnant, que é grávida, né? Esse transtorno está relacionado às gestantes, né? Bem comum entre as mulheres que desenvolvem ou já tenham apresentado bulimia ou anorexia, tá? Mas isso se dá durante a gravidez, é a preocupação excessiva com o corpo durante a gravidez. Aí acontece de privações, né, alimentares durante a gravidez, e essa preocupação com não posso engordar muito, né, e a coisa e acaba prejudicando tanto a mãe quanto o bebê, né? A gente precisa estar bastante atento, sabe, ao nosso comportamento alimentar, né, a nossa relação com a comida. E, gente, um ponto muito importante. Nenhum dos nossos vídeos, mas principalmente nesse daqui, é incentivando o autodiagnóstico. Não. Tá? Se percebeu, se identificou, né? Identificou ali que a sua relação com a alimentação não está saudável, se identificou de repente com algum desses sintomas que a gente listou, e aí já até entrando na parte de como pedir ajuda, procura um profissional, né? Então, um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista, para conversar sobre, entender o que está acontecendo. É exatamente isso. Então, a gente está listando aqui exemplos, né? Mas se você se identifica com alguma coisa, procura um profissional, não vai se autodiagnosticando, porque. E aliás, assim, como pedir ajuda é justamente identificar os sintomas, se você está tendo algum desses sintomas, né? Essa preocupação excessiva com o corpo,
preocupação excessiva com atividade física, perda rápida de peso, dietas constantes, enfim, até assim, se alimentar longe das pessoas, se isolar um pouco socialmente, sabe? Isso tudo são sintomas. Então, ficar atento a isso, tentar entender se existe uma relação saudável ou não com a comida e com a sua própria imagem corporal, né? Isso é importante. Isso também é um dos fatores para ir identificando se tem alguma coisa de errado, né? Normalmente, o paciente com transtorno alimentar tem muita dificuldade em assumir o transtorno, né? Identificar e assumir o transtorno. Então, é importante que a família, os familiares, os amigos, né, fiquem de radarzinho ligado se identificarem algum comportamento, né, com constância, com frequência, que não pode ser suspeito para, né? Sim. Bom, então procurar profissionais, psiquiatra, psicólogo, terapeuta e nutricionista. Esse tratamento de transtornos alimentares é feito multidisciplinarmente, tá? Deve ter, muitas das vezes é necessário ter uma intervenção medicamentosa, mas isso o psiquiatra vai poder falar melhor, né? Para ajudar no início, mas o principal é terapia, gente. Sim. Até mesmo para entender o que causou, né? O que trouxe assim, esse transtorno. E a rede de apoio da pessoa durante o tratamento é muito importante. Então, é necessário ali uma aproximação da família nesse momento, quando a pessoa aceita ali, decide procurar ajuda, é importante que tenha essa rede de apoio para acompanhar. Sim. E assim, o que a gente, em terapia, a gente vai tentar buscar de onde vem, né? E essa forma de se relacionar com a comida é mudar essa relação com a comida, né? Que a gente vai tentar fazer na terapia, buscando a forma com que você lida com o mundo, com tudo, com os seus sentimentos, e o que vem por trás disso tudo emocionalmente, né? E em vez de tratar a comida como vilão, para você afogar suas mágoas, porque normalmente as pessoas usam a comida como regulador das emoções. Não sabe lidar bem com aquilo que está incomodando aqui e vai procurar a válvula de escape na comida para regular aquele incômodo, né? Sim. E é isso que a gente vai cuidar na terapia, fora aprofundar outras coisas que podem estar por trás, né, disso. E como em qualquer outro transtorno ou questões emocionais, tá? Mas é assim que a gente cuida. Eu fiz esse curso de especialização em transtornos alimentares na Espanha, em 2017, justamente porque, assim, durante muito tempo eu dancei balé clássico, toda quase, e muitas meninas sofrerem com transtornos alimentares. E isso me chamava muita atenção, sabe? Eu vi que, assim, ao longo da minha carreira, tinham poucas pessoas que realmente cuidavam dessa área, né? Então, foi um curso bem legal, e me trouxe bastante conhecimento e prática legal. Hoje, assim, eu atendo muita gente com transtorno alimentar e eu sei que eu ajudo muita gente, isso me faz muito bem, sabe? Quando eu vejo as pessoas saírem lá do outro lado melhores, isso me faz feliz, extremamente feliz. Uma frase que a Perla colocou no nosso material aqui de hoje, que eu acho que resume um pouquinho do tratamento. Uma boa base psicológica deve ser construída para que possa ressignificar a comida e o momento de se alimentar. Acho que é bem, bem importante isso. Muito. Obrigada, viu? Bom, pessoal, obrigada por quem acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema. Lembrando que, caso queiram falar mais um pouquinho, a gente está à disposição.
E a Perla é especialista em transtornos alimentares. Então, fica aí de novo esse lembrete. E obrigada e até